Oi, pessoal, bom dia de novo. Agora a Poliana caiu, a gente tem que esperar ela conectar, tá? Só um minutinho. Agora nós conseguimos passar os slides já. Eu já estou em contato com ela, ela disse que está tentando contar, fazendo a conexão novamente, tá?
Alô? Poliana, já te coloquei como apresentadora. Se a tua internet estiver lenta, minha sugestão é só você ativar o áudio e não ativar a câmera. Oi? Estamos te Alô? ouvindo. Estamos te ouvindo. Ótimo. E agora já com os ícones aqui, né? Para Isso, passar tá. os Isso. slides. A minha Ah, sugestão é excelente. não ativar a câmera, então, se a tua internet está lenta. Daí agora a gente vai ouvir o teu áudio e ver os slides, Ótimo. tá? Pessoal, Tá então, a certo. gente Então, vai dar continuidade. A Poliana já tinha começado a falar um pouquinho, né, do que é ETS, da Conitec, então a gente vai tentar continuar sem o áudio para que não interfira, sem a câmera para não interferir na conexão da internet, tá? Infelizmente, às vezes essas tecnologias não funcionam tão bem quanto a gente gostaria, né? é Vocês estão ouvindo verdade. bem a Poliana? Tá, pode continuar, Poliana. Então, nós falávamos, né, do monitoramento do horizonte tecnológico e o conceito. Até aí vocês conseguiram acompanhar ou eu caí antes disso? Seria interessante. Então, voltando, né, a esse conceito do que é o monitoramento do horizonte tecnológico. O monitoramento do horizonte tecnológico, ou MHT, é um campo. Me ouvem? É da, um campo da ATS que se ocupa das fases iniciais das tecnologias de saúde. Então, é a identificação sistemática de tecnologias novas e emergentes que possam impactar na saúde, nos serviços de saúde ou na sociedade. E a gente pode destacar que o principal propósito, dentre os vários que o NHT tem, é informar os agentes de decisão em tempo a grandão do NHT. Coletar informações iniciais sobre as tecnologias que tenham esse potencial de impactar na saúde, no cuidado dos pacientes, nos serviços de saúde, e entregar essas informações aos agentes de decisão em tempo hábil. Então, a gente pode destacar essa característica como algo a ter. E aí, vamos falar um pouco sobre aquilo que eu já tinha falado, né? Qual é a distinção? O que é e o que é tecnologia emergente? As tecnologias emergentes são aquelas que estão ali em fase 2, fase 3 de pesquisa clínica. É mais fácil a gente imaginar isso quando a gente está falando sobre medicamento, né? Que a gente tem isso um pouco mais claro, um pouco mais definido, mais palpável para a gente. Então, mas isso também se aplica a outras tecnologias em saúde, claro. Então, as tecnologias emergentes são aquelas que estão em fase 2, fase 3 de pesquisa clínica, ou aquelas que estão quase sendo lançadas no mercado, né? Enquanto que as tecnologias novas, elas já estão em fase de lançamento, estão nas fases iniciais de difusão, de uso no sistema de saúde. Então, se a gente for pensar numa linha de tempo, as tecnologias emergentes, elas estão em fases mais iniciais de desenvolvimento do que as tecnologias novas. As tecnologias novas, a gente pensa logo nas que já estão no mercado, ou já começando sua difusão no sistema de saúde, já começando o seu uso.
quais são os potenciais benefícios de se implantar ou de se fazer estudos ou avaliações de MHT? Bem, a gente já consegue imaginar, né? Se a gente tecnologias com esse grau de impactar a saúde, já nas suas fases, então a gente pode pensar logo numa diminuição do risco de difusão inadequada ou de uso irracional. A gente pode pensar evitar uso fora de bula de algumas tecnologias, por exemplo. E também, nesse contexto, a gente pode pensar na proteção dos pacientes com relação a tecnologias inseguras ou ineficazes. Lembrando que muitas vezes não é que a tecnologia obteve registro que, de fato, ela é superior às que já estão estabelecidas. Então, quando eu faço esse estudo prévio dessas tecnologias, lembrando também que a gente está falando de um cenário de mudança muito dinâmica com relação às evidências de eficácia e segurança dessas tecnologias, a gente se antecipa a essas questões. Então, nos dá tempo e oportunidade para preparar o sistema de saúde ou o contexto em que a gente está inserido, que pode ser um hospital ou em outros contextos. E olhando para as políticas públicas de saúde, o MHT ele tem outras potenciais contribuições, como, por exemplo, antecipar demandas por incorporação, priorizar algumas tecnologias que possam ser pautadas com vistas a uma incorporação e também apontar possíveis obsolescências. O que é obsolescência? Obsolescência é quando uma tecnologia ela começa a deixar de ser utilizada, muitas vezes por questões de segurança, muitas vezes por questões de inferioridade com relação a outras tecnologias novas. E todos esses aspectos, eles culminam com a qualificação do processo de incorporação de tecnologias, que pode ser no SUS ou pode ser no hospital, por exemplo. Falando também de outras contribuições, que a gente, inclusive, já comentou um pouco, com relação aos pacientes, nós temos a questão do acesso a informações livres de conflitos de interesse, porque nós sabemos que muitas vezes as informações que estão disponíveis para pacientes e para seus cuidadores, elas têm o viés da indústria, ou viés hoje, né, a gente vê muito essas notícias falsas, né, as fake news. Então, quando a gente faz essa análise prévia, né, principalmente quando a gente fala de tecnologias novas e a gente está no contexto, muitas vezes, de pacientes com informação, com acesso à informação, hoje, mas muitas vezes as informações elas não são de qualidade ou fidedignas. Existe muita manipulação, às vezes com más intenções, muitas vezes sem más intenções, mas a questão é que o MHT ele tem esse potencial de oferecer aos pacientes essas informações livres de conflitos de interesse. E com relação a aí eu quero destacar um ponto importante, é que, vejam só, aqui no nosso país, a gente tem essa questão muito forte da judicialização da saúde. E, diversas vezes, medicamentos que não possuem ainda registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles são demandados judicialmente e são concedidos judicialmente. Então, vejam, a gente pode fazer um estudo
das evidências de eficácia, de segurança dessas tecnologias que não chegaram aqui no nosso país ainda, mas que já estão sendo, que não chegaram ainda no sentido de não terem o registro na Anvisa, entretanto já estão sendo judicializadas. Então, a gente se antecipa a essas questões. E nisso a gente pode entregar, por exemplo, aos juízes, enfim, aos operadores de direito, uma informação livre também de conflitos de interesse, demonstrando muitas vezes a fragilidade das evidências de eficácia e de segurança com relação a essas tecnologias. Isso pode ter um papel importante com relação às demandas judiciais. E a gente sabe que muitos farmacêuticos, né, das secretarias estaduais de saúde, das secretarias municipais, enfrentam diariamente essa questão da judicialização. Então, o monitoramento do horizonte tecnológico pode fornecer ferramentas metodológicas importantes para coleta e síntese de informações. Então, é uma questão muito importante de campo para atuação nossa, né, de farmacêuticos, além de outras profissões, claro. Com relação aos profissionais de saúde, a gente pode entregar informações objetivas e em tempo hábil. Quando a gente fala especificamente sobre o MHT nos serviços de saúde, é importante a gente destacar que os estudos de MHT podem apoiar os processos de tomada de decisão no contexto de hospitais. Como seria isso? Bem, a gente pode, com os estudos de MHT, embasar processos de decisão para adoção de tecnologias ou sinalizar a obsolescência de outras tecnologias. E, como resultado, podemos ter mudanças em protocolos de uso e retirada de tecnologia, por exemplo. Lembrando que os hospitais, muitas vezes, eles são o ponto de entrada de novas tecnologias. E aí a gente pensa em equipamentos, em métodos diagnósticos, também para padronização de medicamentos. Então, muitas vezes, o hospital é ali o ponto de entrada de tecnologias novas em saúde. O MHT pode dar o suporte para os processos de tomada de decisão nesses contextos hospitalares. E aí a gente precisa falar um pouco também de como é que é feito o MHT. E aí, para vocês, o caminho metodológico, como é que isso pode ser feito? Pois bem, a SCAN, ela é uma grande rede, é a maior rede de colaboração internacional sobre o monitoramento do horizonte tecnológico. E foi publicado primeiro em 2009, aí depois houve uma atualização em 2014 desse material, que é o guia metodológico de MHT, e ele aponta as principais etapas para se estabelecer um sistema de MHT. Então, ele pode dar o suporte para que se estabeleçam, se estruturem, se implementem esses sistemas de MHT. E esse material ele está sendo traduzido para o português. Esse ano ainda a gente espera disponibilizar esse material em português. Inclusive, a Aline Nascimento, que está acompanhando aqui essa nossa conferência, ela participa da tradução. Ela também estudou o MHT no doutorado dela
Eu estou feliz dela estar participando aqui dessa conferência junto com a gente. Pois bem, quais são as principais etapas, quais são as etapas básicas de um sistema de MHT? Inicialmente, né, se a gente for pensar assim, eu quero então fazer o estudo de MHT lá no serviço de saúde em que eu trabalho. O que eu tenho que fazer primeiro? Inicialmente, é preciso definir 3 pontos importantes. Eles é identificar o cliente. Como assim? É identificar a quem a informação que eu vou coletar e sintetizar vai se destinar, né? Então, quem é que pode ser o cliente? O cliente, ele pode ser, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, exemplificando com o sistema de MHT vinculado à Conitec. O nosso cliente é o Sistema Único a esse cliente específico, porque tudo mais vai girar em torno dessa definição, assim como a escolha do tipo de tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia em saúde, a gente está falando no conceito amplo, né, de tecnologia. Então, estou falando de medicamento, estou falando de equipamento, dos procedimentos, dos exames diagnósticos, então esse conceito bem amplo. O sistema de MHT, ele pode contemplar diversas tecnologias, um tipo de tecnologia específico. Por exemplo, o sistema de MHT pode se ocupar de medicamentos, só medicamentos, ou medicamento e procedimento, ou só procedimento, enfim. A escolha do tipo de tecnologia também é um dos pontos iniciais para se estabelecer o sistema de MHT. Além disso, a determinação do horizonte do tempo é importantíssimo. Por quê? Vejam só, a gente falou lá no início dessa ebulição dos avanços tecnológicos, todo dia tem o lançamento de uma tecnologia nova. Quando a gente pensa em equipamentos de saúde, um equipamento no próximo ano já tem a versão mais recente desse equipamento e no ano seguinte outra. Enfim, como é que a gente vai fazer? A gente vai monitorar tudo? O que é interessante é o que acabou de ser registrado na Anvisa, ou ainda é o que vai ser lançado talvez daqui a uns 3, 4, 5 anos. Então, isso diz respeito à determinação do horizonte de tempo. É aquela delimitação que vai nortear o nosso olhar. Então, nós vamos prestar atenção, por exemplo, em medicamentos em fase 2 ou fase 3 de pesquisa clínica. Então, a definição desses 3 pontos vai nortear todo o trabalho de MHT que será feito. Então, para exemplificar os tipos de tecnologia, medicamentos, eu posso olhar só para procedimentos ou métodos diagnósticos, por exemplo, e o horizonte de tempo, fase 3 de pesquisa clínica, ou medicamentos recém-registrados na Anvisa, ou recém-registrados na agência dos Estados Unidos, sanitária, o FDA, ou a agência europeia. Então, isso é o texto e da finalidade das informações que eu pretendo obter. Seguindo nas etapas básicas, a gente passa a ter a identificação das tecnologias. Como é que eu faço essa identificação das tecnologias? Né? Primeiramente, primárias, secundárias ou terciárias. As fontes primárias, ou seja, onde é que eu vou identificar essas tecnologias,
elas podem ser, por exemplo, bancos de dados de pesquisa clínica, por exemplo, o Clinical Trials, que é organizado pelo governo dos Estados Unidos. Então, ele é a principal base de registro de ensaios clínicos. Então, grande parte dos medicamentos em desenvolvimento clínico, a gente consegue identificar lá no Clinical Trials. Mas é só o Clinical Trials? Não, não é só o Clinical Trials. A Europa tem sua própria base de registro de medicamentos. O Brasil também possui, a Organização Mundial da Saúde, e todos esses citados possuem a característica de ter o acesso livre. Então, a gente consegue fazer identificação de tecnologias por esses bancos de dados. Uma outra importante fonte primária são os pipelines, ou seja, as linhas de produtos das indústrias farmacêuticas. Então, nos portais das indústrias farmacêuticas, a gente consegue visualizar quais são os produtos em desenvolvimento. Além disso, os bancos de solicitações de patentes também são uma importante fonte para a identificação de tecnologias. E as fontes primárias, elas têm uma outra característica importante. A gente costuma dizer assim, são as fontes que estão próximas, mais próximas daquela tecnologia de desenvolvimento. Quando a gente pensa em fontes secundárias, a gente pensa assim, então, são em que a informação teve algum tipo de tratamento. Por exemplo, a Anvisa, o FDA, a EMA, a gente consegue fazer a identificação de tecnologias por meio dos portais dessas agências e a gente consegue definir o tempo em que essas tecnologias obtiveram registro. Além disso, periódicos científicos, que a gente já tem mais familiaridade, então, por meio do PubMed, por exemplo, a gente consegue acessar periódicos, a gente consegue resgatar artigos de periódicos científicos que tratam de tecnologias novas e emergentes. Além disso, há mais de congressos. As fontes terciárias são aquelas que estão um pouco mais distante do desenvolvimento da tecnologia, e a gente pode estar a base de dados da Euroscan, que até pouco tempo era uma base livre, entretanto, hoje ela não dá os participantes da Euroscan, eles têm seus pais. E então, a gente consegue resgatar as avaliações que são feitas pelos seus membros. Não todos, mas boa parte a gente consegue avaliações de livre. Em seguida, a gente tem a filtragem. O que seria a filtragem? Bem, uma gama enorme de tecnologias identificadas, muitas vezes, mas eu tenho uma limitação de que é importante e também de pessoas que trabalham com tecnologias. Então, o processo de filtrar ajuda a apurar o nosso olhar. Então, a gente filtra as tecnologias candidatas a uma avaliação, aplicando alguns critérios, como, por exemplo, se aquela tecnologia representa um está no horizonte de tempo definido e ainda se aquela tecnologia tem um potencial de impactar
no cuidado da saúde, na organização de serviços, como a gente já havia falado antes. Então, se a tecnologia identitária preenche os critérios estabelecidos, que podem ser outros, além disso, mostra que não podem priorização ou idade passada a filtração tem Poliana, só um pouquinho que tá falhando o teu áudio. Tava bem difícil de te entender. Tu tá nos ouvindo? Alô? A gente tá ouvindo mais com falha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tá no wireless ou tu tá com o cabo conectado? com a Tu tem como conectar o teu computador num cabo? Porque a wireless ela tem essa estabilidade maior. Oi? Ainda tá bem instável. Se tu puder falar um pouquinho mais, deixa eu ver se tem cortes ou não. A gente não tá te ouvindo, Poliana. Te ouvimos, mas ainda com corte. Alô? Você tá me ouvindo bem, Poliana?
Sim, mas a gente está te ouvindo com falha, bastante falha agora. Antes estava bem. Alô? Oi, estamos te ouvindo, mas fala um pouquinho mais para a gente ver se está bem o áudio. Tá horrível. Não, tá falhando demais o teu áudio, não tá bom. E agora? Agora tá ótimo. Ficou bem bom. bom. Ótimo. Pode Tá, continuar? pode. Então, a gente falava das tecnologias candidatas a uma avaliação. Então, o processo de filtragem vai nos ajudar a apurar o olhar sobre quais tecnologias são de interesse para o sistema de ET e, consequentemente, quais são tecnologias que podem ser de interesse para os nossos clientes. Então, a gente pode aplicar como, por exemplo, os critérios inovação, horizonte de tempo e o potencial impacto daquela tecnologia para as tecnologias candidatas a se tornarem um produto de filtragem e no final a gente vai ter algumas tecnologias remanescentes. E aí a gente passa para a nossa próxima etapa, que é a etapa de priorização. Necessariamente? Não, não necessariamente. Depois da filtragem, posso passar diretamente para a avaliação. Isso pode acontecer. Depende de disponibilidade de tempo, recursos para avaliação. Ou eu posso fazer a priorização para apurar ainda mais, olhar sobre as tecnologias e eleger aquelas que serão avaliadas, ou seja, que se tornarão um produto de estudo. Então, para fazer a priorização, nós podemos utilizar critérios definidos a priori, como, por exemplo, a carga da doença, o potencial impacto aos
o potencial daquela tecnologia para uma difusão inadequada, entre outros. Isso tudo isso pode e deve ser construído com vistas ao interesse do cliente, e também a gente pode fazer essa priorização sem critérios pré-definidos, levando em conta, por exemplo, as prioridades das políticas de saúde. Muitas vezes, a própria equipe que se ocupa do sistema de MHT, ele tem a habilidade de fazer uma priorização. Entretanto, o manual da Euroscan recomenda que sejam estabelecidos os critérios pré-definidos e que, por exemplo, especialistas na área daquele assunto, por exemplo, se eu estou estudando tecnologias para uma determinada especialistas em doenças cardiovasculares para se fazer esse processo de priorização, porque eles vão poder dizer para a gente com muito conforto, talvez, potenciais impactos, por exemplo, daquela nova tecnologia para os pacientes, a necessidade de reorganização do serviço, mas enfim, posso usar os critérios pré-definidos ou não utilizar os critérios definidos com um auxílio, por exemplo, de especialistas. Mas especialistas só na área, na temática que eu estou estudando? Também, mas eu também posso incluir gestores, entre outros atores importantes naquele contexto. Pode ser hospital, pode ser algo mais amplo. E depois de aplicar os critérios de priorização, nós obtivemos as tecnologias que serão avaliadas. No final desse processo de priorização, pode ser que eu obtenha uma tecnologia, 2, 3, isso é bem variável. O importante é que no final do processo de priorização, eu já vou ter as tecnologias a serem avaliadas e a gente passa para essa etapa. Em relação aos tipos de produtos, ou os tipos de avaliação, a gente pode destacar as avaliações rápidas, as avaliações breves e as avaliações aprofundadas. E como principais características das avaliações rápidas, a gente pode destacar que elas oferecem no final geral, e elas costumam ser respostas a demandas específicas, como, por exemplo, lá no serviço de saúde, lá no serviço de saúde em que eu atuo, por exemplo, lá na Secretaria Municipal chegou uma demanda judicial sobre uma tecnologia sem o registro na Anvisa e eu preciso preparar uma resposta em 72 horas. Então, se a gente for utilizar essas ferramentas, né, do MHT, eu tenho um tempo muito breve para fazer essa resposta. Talvez, muito provavelmente, eu tenho tempo disponível para fazer uma avaliação rápida. Então, eu vou fazer uma resposta a essa demanda específica, vou coletar as evidências de eficácia e segurança dessa tecnologia demandada judicialmente para uma condição ou para uma indicação clínica específica, resultando nessa avaliação rápida. A avaliação também pode ser uma avaliação breve, que aí eu vou ter um pouco mais de tempo, vou oferecer informações mais detalhadas, e aí eu tenho, por exemplo, de 2 a 6 semanas, vocês vejam
é muito mais tempo, né, que se tem para fazer essa coleta e síntese de informações. E também a gente tem a avaliação do tipo aprofundada, que aí eu tenho bem mais tempo para fazer, ela leva de 4 a 6 meses para ser concluída, e a gente faz um detalhamento muito maior das informações a serem oferecidas e compiladas. E o manual da Euroscan, ele aponta contempla em 4 tipos de informações. Por exemplo, informações a respeito, eu coloquei aqui o exemplo de medicamento, mas ele pode ser um equipamento, como a gente já falou, outras tecnologias. Então, uma caracterização dessa tecnologia. Por exemplo, qual é a via de administração, se já existe um esquema posológico estabelecido, qual é a classe terapêutica referente ao medicamento, por exemplo. Outra categoria de informações é com relação ao ambiente. Então, quando eu faço uma avaliação de MHT, eu contemplo essas informações também. Então, quais são as características da doença, daquela indicação específica? Qual é a carga da doença? Os dados epidemiológicos? Existe um nicho específico de paciente ao qual a tecnologia se destina? Então, na categoria de informações sobre pacientes, nós caracterizamos, né, essas informações. Nós também temos um espaço específico para as evidências de eficácia e de segurança. E, no final das contas, a gente faz uma estimativa do impacto da tecnologia. Então, por exemplo, se eu já tenho um medicamento, por exemplo, que é administrado por via intravenosa e no cenário de inovação eu tenho ali um medicamento por via oral, recém-registrado na Anvisa, por exemplo, quais poderiam ser as estimativas de impacto da tecnologia? Por exemplo, eu posso pensar que no cuidado ao paciente, isso se reflita numa maior adesão terapêutica? Talvez, porque se antes eu tinha uma administração que requeria uma administração em ambiente hospitalar, né, por via intravenosa, eu posso ter agora essa administração própria do paciente em casa, então eu posso pensar nessa melhora da comodidade terapêutica, numa adesão maior. Também eu posso pensar, aqui nas evidências de eficácia e de segurança, quando a gente compara com a tecnologia estabelecida, se a gente tem um perfil de segurança melhor, com menos interações, com menos potencial para interações medicamentosas, quando eu penso no impacto, poxa, eu posso pensar que o perfil de segurança desse medicamento, potencial para interações medicamentosas é menor. Então, tudo isso é impacto da tecnologia. E trazendo alguns exemplos de estudos de MHT que são feitos aqui no Ministério da Saúde, que a gente chama de produtos, eu destaco aqui 4 tipos: as notas técnicas, os alertas, os informes e as sessões de MHT nos relatórios de recomendação da Conitec. Então, quando a gente tinha falado lá das demandas judiciais, por exemplo, as notas técnicas, elas podem, no nosso caso, elas apresentam informações estratégicas para a tomada de decisão. Então, a gente usa muito para fazer essas respostas a demandas judiciais, e elas são de circulação restrita. Então, a gente contempla aquelas 4
essas 4 esferas de informações de maneira a fornecer nas respostas essas informações. Então, a gente, por exemplo, destaca se tem algum problema de segurança importante relacionado ao uso do medicamento, por exemplo, um potencial risco de infecção meningocócica, enfim, a gente tenta colocar essas informações ali nas notas técnicas. Um outro exemplo de produto que a gente tem são os alertas. Os alertas, eles contemplam uma tecnologia, aqui no caso a gente tem a associação Sofosbuvir mais Ledisparvir, que é o Arvone, para o tratamento da hepatite C crônica, genótipo 1. Então, aqui dá até para ver, né? A gente destaca a tecnologia analisada, a população-alvo, que seriam esses pacientes, né, com hepatite C crônica tipo 1, apresenta aqui as características da doença e vem com a síntese das evidências de eficácia e segurança. Esses alertas, eles passam por um comitê editorial e eles são divulgados no site da Conitec, no finalzinho para vocês a carinha dele. Nós também temos os informes. Os informes, eles contemplam várias tecnologias para uma indicação clínica. Aqui a gente tem um informe que foi feito há alguns anos, estentes bioabsorvíveis para intervenção coronária percutânea, que foi feita em parceria com a COP, o FRJ, que é um grande parceiro nosso. Também ele passa por um tutorial. E também nós temos os capítulos de NHT nos relatórios de recomendação da Conitec. Então, todo medicamento que a gente analisa, ou melhor, que a Conitec analisa para uma potencial incorporação, a gente faz uma das tecnologias que estão no cenário de inovação, considerando a fase 3 de pesquisa clínica. Então, a gente vem aqui e mostra os potenciais competidores. Então, por exemplo, se é uma tecnologia para o diabetes, por exemplo, diabetes tipo 1, então a gente elenca potenciais competidores, aquela tecnologia que está sendo analisada, aí destaca o mecanismo de ação, a via de administração, se já tem registro no FDA e EMA, por exemplo, ou se por acaso já é recém-registrado aqui na Anvisa. Então, essas informações, elas são importantes ali para o plenário da Conitec, porque, por exemplo, se eu tenho uma tecnologia que acabou de ser registrada na Anvisa, com o mesmo mecanismo de ação, a gente pode pensar num potencial competidor ali e, quem sabe, uma redução de preços, uma negociação de preços. Então, as informações apresentadas, elas são muito importantes ali para o processo de recomendação da comissão. E aí, quando a gente obtém o produto, eu dei aqui exemplos, né, do que a gente faz aqui no Ministério da Saúde, mas, por exemplo, no contexto de um hospital, a gente pode fazer avaliações breves ou avaliações mais detalhadas, num formato que seja interessante ali para o cliente, que pode ser o gestor, por exemplo. E aí a gente tem que pensar como é que vai disseminar essas informações. Essa disseminação, ela pode ser restrita, ela pode ser limitada ao público-alvo, ou ela pode ser ampla. Por exemplo, as notas técnicas aqui que a gente produz,
elas são, muitas vezes, de circulação restrita. Então, o demandante dessa informação recebe a nota técnica e a circulação se restringe a esse público. Por outro lado, a gente pode ter uma divulgação ampla, como é o caso dos alertas, dos informes e dos relatórios e dos capítulos dos relatórios de recomendação, que eles são publicados no site, né, no conitec.gov. Então, esses produtos podem ter, eles são de acesso público, todas as pessoas podem consultá-los. E a gente tem ainda a disseminação limitada a um grupo específico. Por exemplo, aqui muitas vezes a gente faz essa prospecção de tecnologias novas e emergentes no contexto da elaboração de guias de prática clínica, né, que são os PCDTs. Então, a gente entrega essa informação para os grupos elaboradores e para a equipe. Aqui, essas informações elas são trabalhadas por essas equipes, mas tem uma circulação limitada a esse público-alvo. E depois, a gente tem a atualização das informações. Vejam só, quando a gente fala em tecnologias novas e emergentes, a gente está falando de um cenário em que essas evidências, a qualquer momento, elas podem sofrer alterações. Então, se eu tenho um medicamento ali em fase 3 de pesquisa clínica, eu fiz a avaliação e naquele momento eu só tinha informação que vinha ali de resumo de congresso, por exemplo. Ok, dali a uns 6 meses, um ano, pode ser que o estudo seja publicado num periódico científico. Então, eu tenho acesso a uma informação muito mais completa, muito mais robusta. Então, eu tenho condições de atualizar as informações que eu havia fornecido. É obrigatório fazer a atualização das informações? Não é obrigatório. Entretanto, é recomendável. Essa atualização, ela pode ser uma resposta a uma demanda específica. Então, por exemplo, o gestor pode solicitar à equipe de MHT que se faça uma atualização das informações. Gente, por favor, eu preciso saber se se os resultados dos estudos de fase 3 foram publicados ou não. Então, essa nova busca e essa atualização das informações. Ou, diante de novas evidências científicas, pode-se fazer a atualização das informações. Bem, aqui é o site, nessa figura a gente tem a carinha do site da Conitec. Aqui a gente tem a biblioteca virtual. Na biblioteca virtual, existe um espaço do monitoramento do horizonte tecnológico com as nossas publicações. E lá vocês podem ter acesso ao monitoramento do horizonte tecnológico no Brasil, avanços e desafios, que é um livro que aborda aspectos metodológicos, o histórico do NHT no Brasil, entre outros pontos importantes. Vocês podem baixá-lo no formato PDF. Lá também são publicados os nossos informes, os nossos alertas. Daqui a pouquinho vocês já vão ter acesso ao manual da Euroscan traduzido para o português, então isso vai facilitar a implementação de temas de NHT, entre outras publicações. Então, se vocês
precisarem, vocês podem entrar em contato conosco por meio desse e-mail, mht.conitec@saude.gov.br. Obrigada. E, Karine, agora perguntas, se alguém tiver, né? Sim, eu tenho, assim, obrigada por pela... Ah, tá. Quando eu tô falando, você me deixava o teu áudio no mudo. Meu áudio no mudo, para não distrair. Talvez você vai ter que deixar enquanto eu falo. Bom, eu queria só que tu falasse um pouquinho assim, vocês trabalham no Ministério da Saúde com o MHT, né? Tem uma equipe de quantas pessoas e se vocês fazem monitoramento de quantas tecnologias, assim. E uma coisa que eu estava pensando, né? Me parece que assim a gente tem uma maior aplicação para tecnologias que estão emergentes, que estão surgindo no mercado. Mas quando a gente pensa no horizonte tecnológico, a gente também pode pensar na incorporação, após a incorporação. Então, assim, se alguma vez já se discutiu de monitorar a tecnologia após a incorporação dela. Eu falo isso até porque a gente tem alguns estudos que mostram, né, que a gente incorpora um medicamento que tem uma eficácia, digamos, de 70%, que aconteceu com o interferon-pegilado na hepatite C, 75%. E na prática ele teve um resultado de vida real de 30%, 40% de taxa de cura. Então, se a gente monitora após a incorporação, talvez a gente possa pensar em estratégias de buscar o alcance dessa eficácia que era prevista nos ensaios clínicos, mas que não foi feita na vida real, assim. Não sei se vocês têm alguma discussão sobre isso, assim, se a gente consegue, se é possível monitorar e se existe alguma discussão no Ministério de monitorar após a incorporação. Sim, perfeito. Então, primeiramente, Tá mudo. A gente não tá ouvindo. Tá ouvindo agora? Agora sim. Então, atualmente somos duas pessoas, a Thaís e eu, trabalhando com o monitoramento do horizonte tecnológico. Então, somos só as duas. E a outra questão que você colocou foi a respeito essa discussão aqui no Ministério da Saúde por monitoramento pós-incorporação, inclusive já está em andamento um projeto para verificação desses dados de mundo real e algumas tecnologias porque o MHT ele tem esse potencial de apontar obsolescência. Já existe sim aqui no Ministério essa preocupação e já está em andamento um projeto que não é tocado pela equipe de MHT, mas já existe aqui, inclusive no departamento que faço parte, esse projeto para monitoramento pós-incorporação, e já tem alguns anos que essas discussões começaram. E recentemente, eu acho que foi em maio desse ano, foram eleitas tecnologias para que sejam monitoradas, né? Tem esse monitoramento pós-incorporação. Ah, que bacana. Porque uma coisa que eu acho
O Você Previr e o Tenofovir, né, tiveram uma ajuda muito... Eu vou tentar diminuir nosso volume aqui. O Você Previr e o Tenofovir tiveram uma vida muito curta como uma tecnologia que foi incorporada, né? Talvez 1 ano e meio. Assim. Sim. E talvez a gente tivesse esse tipo de estudo até prevendo a incorporação dos novos antivirais de ação direta, né? E ao mesmo tempo eles tinham um risco de efeito adverso muito grande assim, e graves. Então, assim, a gente tem exemplos no próprio protocolo da Conitec de corporação, no protocolo de EPTC, de tecnologias que talvez, se a gente tivesse um estudo mais detalhado, a gente não teria incorporado no sistema público. Então, mostrando a importância desse tipo de estudo. Isso. Possibilitando essa preparação do sistema, né, para essas novas tecnologias e já antevendo essas questões de segurança, de eficácia, porque a metodologia do MHT permite essa função. E uma outra coisa que a gente discutiu aqui foi fazer justamente monitoramento de efetividade dos medicamentos judiciais que têm acesso via judicial. Sim. Porque muitas vezes o que a gente vê é a receita, a prescrição, né? A prescrição médica sendo um dos únicos pilares dessas decisões favoráveis ao fornecimento desses medicamentos. E destarte toda a evidência que muitas vezes é muito frágil. E quando a gente faz a coleta de informações, né, das evidências de eficácia, de segurança, a gente consegue apontar exatamente onde estão os pontos fracos das evidências, né, de eficácia, de segurança, e consegue transmitir para o operador do direito essas fragilidades. E isso tem o potencial de diminuir as demandas por medicamentos por via judicial, né? Porque muitas vezes é só prescrição e quando a gente se aprofunda um pouco nos estudos, né? Porque essa é a grande questão. Você tem pouca disponibilidade da informação sem risco de viés disponível na nossa língua ali, fácil para os operadores de direito. Então, quando a gente faz a coleta e a síntese das informações, isso aumenta a chance de que seja compreendida essa questão, né? Não é porque tem registro lá fora que vai se usar. Entregar para os pacientes aqui. Então, é uma questão importante e de grande potencial. E essa proximidade com a judicialização da saúde é um grande diferencial das atividades de MHT que a gente faz aqui no Brasil com relação às atividades de MHT que são feitas internacionalmente. Então, a gente tem realmente essa proximidade porque a judicialização ela tem sido uma porta de entrada de novas tecnologias aqui no nosso país. E é um ponto muito sensível e muito importante que o MHT tem essa interface. E a gente pode explorar essa interface com vistas a melhorar a entrega, ou melhor, a disponibilização de medicamentos aos pacientes, né? Por essa via. Sim, tá bem. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Você tem alguma?
Como a gente falou no início, né, é um tema bastante, relativamente novo, eu diria, aqui no Brasil, né? Mas que a gente precisa conhecer, discutir, acho que é uma possibilidade de atuação para o farmacêutico, quem tem interesse nessa área, né? Acho que é um potencial de gerar dados para contribuir para essa análise em relação ao acompanhamento de pacientes que usam os novos medicamentos. Então, a gente tem uma área que pode ser muito bem explorada, né, pelo farmacêutico. Então, agradeço a tua disponibilidade. Pessoal, peço desculpa pelos problemas tecnológicos, né? Eu também me desculpo essa questão da instabilidade aqui da rede. Aqui não tinha cabo, mas enfim, no final deu certo. Sim, no final deu certo. Então, às vezes acontece, a gente, por algum motivo ou outro, a rede fica instável bem no dia que a gente tem que fazer o SIG, né? Então, muito obrigada, Poliana. Agradeço a tua disponibilidade, a presença de todos. Obrigada. O próximo SIG vai ser na primeira sexta-feira de novembro, tá? Eu aqui para desejar bom final de semana para todo mundo. Abraço, obrigada. Obrigada. Outro. Tchau, tchau. Tchau.